a equação de Bernoulli do tubo de Venturi. No tubo Venturi da figura, a água escoa como fluido ideal. Não esquecer que fluido ideal você despreza a viscosidade e considera o fluido incompressível. A área na seção 1 é 20 cm², enquanto que na seção 2 é 10 cm². Um manômetro cujo fluido manométrico é o mercúrio, cujo peso específico é 13.600 kgf por metro cúbico, é ligado entre as seções 1 e 2 e indica um desnível Hzinho de 10 centímetros. Pede-se a vazão em volume de água. Peso específico da água, 1000 kgf por metro cúbico. Então, aqui está o esquema. Nós temos que peso específico, representado pela letra gama, é a massa específica vezes a gravidade. Então, aqui eu estou explicando o porquê que saem 1000 kgf por metro cúbico. Então, observa que quando você pega o peso específico, que é a massa específica vezes a gravidade, seria 1000 kg por metro cúbico, multiplicado pela gravidade, que é 9,8, vai dar 9.800 N por metro cúbico. Sabendo que 1 kgf é 9,8 newtons, então, fazendo 9.800 dividido por 9,8, dá 1000 kgf por metro cúbico. Então, aqui eu estou explicando por que o peso específico da água corresponde a 1000 kgf por metro cúbico. Aqui está o peso específico do mercúrio, 13.600 kgf por metro cúbico. Aqui está a equação de Bernoulli. Então, essa é a equação de Bernoulli que nós já vimos anteriormente. Observa que o ponto 1 e o ponto 2 estão no mesmo nível. Então, significa dizer que esse H1 e o H2 é igual. Então, H1 igual a H2 está aqui. O que eu posso fazer? Eu posso simplificar H1 com H2 e a minha equação fica reduzida desse jeito aqui. Lógico, está vendo que aqui eu separei tudo que é velocidade de um lado, tudo que é pressão para o outro lado. Tá? Então aqui é bem tranquilo. Ficou, então, passaria esse V1 ao quadrado sobre 2G para o lado de cá e esse P2 sobre o peso específico para o lado de cá ele ficaria negativo. Então está aqui. Então separei o que é velocidade de um lado, o que é pressão do outro lado. Baseado na figura, você observa que o ponto A e o ponto B têm exatamente a mesma pressão. Então, lembrando, pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. E eu sei que a pressão no ponto A é dado por essa coluna de líquido aqui, mais a pressão no ponto 1. Então, a pressão no ponto A é a pressão no ponto 1 mais a pressão exercida por essa coluna de líquido aqui. Então, está aqui. Rho da água, que é a massa específica da água, vezes a gravidade e a altura dessa coluna de líquido. Se você observar, essa altura da coluna de líquido é x mais Hzinho. Então, está aqui, x mais Hzinho. Enquanto que a pressão no ponto B é exatamente a pressão 2, exercida lá no ponto B, no ponto 2, mais essa coluna de água, mais essa coluna de mercúrio. Então, estaria aqui, Rho da água, gravidade,
a altura da coluna de água, que corresponde a esse x, mais a pressão exercida pelo mercúrio, que é dado pela massa específica do mercúrio, vezes a gravidade, vezes a altura da coluna de mercúrio, que corresponde a Hzinho. Então, a pressão no ponto B é a pressão no ponto 2, mais a pressão exercida pela coluna de água, mais a pressão exercida pela coluna de mercúrio. Tá aqui. Aqui, o que eu sei? Esse aqui corresponde à pressão A, no ponto A, e essa corresponde à pressão no ponto B. Como elas são iguais, porque o ponto A e o ponto B estão no mesmo nível, então, o que eu fiz? Coloquei quem é a pressão no ponto A e quem é a pressão no ponto B. Separei P1 e P2, então o P2 que está aqui positivo passa para cá negativo, então P1 menos P2, e peguei rho da água, gravidade, que multiplica x mais Hzinho, ou seja, essa é a pressão da coluna de água do lado do ponto A, joguei para o outro lado, então separei, tá vendo? Então veio para cá P1 menos P2 e isso aqui foi para o outro lado negativo. Tá? Lógico, se você observar, fiz uma distributiva aqui. Ó. Então esse rho da água vezes G multiplicou X, rho da água G multiplicou H. Observando, rho da água, gravidade X, que é a altura da coluna, mais rho do mercúrio, gravidade Hzinho, menos rho da água, Gx. Tá vendo? Ó? H, esse rho da água, Gx negativo, você tem um aqui positivo. O que você pode fazer? Simplificar. Então, simplifiquei, você então terá 1 menos P2 igual a ρ do mercúrio vezes gravidade vezes Hzinho menos ρ da água, gravidade Hzinho. Se você observar, massa específica do mercúrio vezes a gravidade é o peso específico do mercúrio que eu tenho lá no problema. Massa específica da água vezes a gravidade é o peso específico da água. Então, P1 menos P2 igual a peso específico do mercúrio vezes a altura em H menos peso específico da água vezes a alturinha H. Observa o seguinte, o peso específico do mercúrio, 13.600. Essa alturinha aqui, H, lá no exercício, ela vale 10 centímetros, transformando para metro, 0,1. Peso específico da água, 1.000, lógico, kgf por metro cúbico, vezes 0,1. Então, resolvendo esse lado da equação, ó, você vai ter aqui 1.360 menos 100. Ó, aqui, fazendo as operações necessárias, eu sei que a diferença de pressão entre o ponto 1 e o ponto 2 é 1.260 kgf por metro quadrado. Essa é a diferença de pressão. Observa que eu peguei a área 1, que estava 20 centímetros quadrados, transformei para metro quadrado. A área 2, que era 10 centímetros quadrados, também transformei para metro quadrado. Por quê? Porque observa que a pressão está em kgf por metro quadrado. Então, eu tenho que trabalhar com a área em metro quadrado. E você já sabe disso anteriormente,
e transformar centímetro quadrado para metro quadrado, basta multiplicar por 10 a menos 4. Então, 20 vezes 10 a menos 4, 10 vezes 10 a menos 4. Transformação de centímetro quadrado para metro quadrado. A nossa expressão, do jeito que a gente já havia isolado anteriormente, eu conheço essa diferença de pressão, está aqui, 1260. Conheço o peso específico da água, gravidade eu conheço. Aqui ó, eu vou fazer exatamente aquela substituição que a gente fazia em exercícios anteriores, que era, no lugar de eu ter a velocidade ao quadrado, eu tenho a vazão pela área ao quadrado, é óbvio. Então estaria aqui, ó. Aonde eu tinha velocidade ao quadrado, eu substituí por vazão ao quadrado por área ao quadrado. Ó. Então, vazão ao quadrado por área ao quadrado. Então, está aqui. Ó. A vazão, lógico, tanto do lado 1 como do lado 2 é a mesma, porque você não tem acúmulo de líquido na tubulação. Então, a vazão que entra, ou seja, que passa pela seção 1, é a vazão que passa pela seção 2. Fiz as substituições, agora só substituir os números. Né? Então, montei a equação, então ela está montada aqui, agora vamos só substituir. Produto 2 vezes a gravidade é 19,6. Aqui eu tenho a área 2 ao quadrado. Aqui eu tenho a área 1 ao quadrado. E lógico, 2 vezes a gravidade é 19,6. Então, no denominador, já substituí as áreas. Né? Então, as áreas estão aqui substituídas. Área 2, aliás, área 1 e área 2 estão aqui, então já foram substituídas. Aqui, substituir pela diferença de pressão, que nós já encontramos. E isso aqui é o peso específico do fluido que corre pela tubulação, que no caso é água. Resolvendo esse lado da equação, tranquilo. 1.260 dividido por 1.000, 1,26. Nota que nesse caso aqui agora, ó, o que eu fiz? Ó, se o indivíduo observar, aqui é 1 vezes 10 vezes 10 a menos 6. Esse 10 a menos 6 indo para o numerador, ele vai positivo. Aqui é 4 vezes 10 a menos 6. O 10 a menos 6 vai para o numerador, ele vai positivo. Então está aqui. E aqui eu fiz uma jogada matemática. Como aqui tem 1 dividido por 4, 1 dividido por 4, 0,25. Só para fazer o quê? Para deixar tudo com o mesmo denominador, tá vendo? 19,6, 19,6. As potências de 10 que estavam embaixo, joguei para cima, ou seja, joguei lá no numerador, saiu de negativo e foram para positivo. 10 a sexta e 10 a sexta. Não esqueça que esse 0,25 é a divisão de 1 por 4. 1 dividido por 4, 0,25. Tá? Bom, agora aqui é 19,6, 19,6, então eu posso fazer isso aqui de boa. 10 a sexta, 10 a sexta, então 1 menos 0,25, tá vendo? 0,75 vezes 10 a sexta vezes a vazão ao quadrado. E esse 19,6 aqui, passei multiplicando 1,26. Operações matemáticas bem tranquila. O que está multiplicando, passei dividindo.
Então ficou que a vazão ao quadrado é igual a 24,7 dividido por 0,75 vezes 10 a sexta. Fazendo essa divisão de 24,7 por 0,75, 32,93, e o 10 a sexta que está positivo no denominador, ao ir para o numerador ele vai negativo. Agora, basta extrair a raiz desse número aqui, ó. E você vai ver que extrair a raiz desse número, a raiz de 32,93, 5,74. A raiz de 10 a menos 6 é 10 a menos 3. Lógico, essa vazão sai no sistema internacional. Então está aqui, ó, metro cúbico por segundo. Se eu multiplicar tudo isso aqui por 1000, eu vou obter exatamente 5,74 litros por segundo. Então, eu encontrei a vazão que passa pela tubulação naquele tubo de Venturi usando exatamente a equação de Bernoulli. Beleza, moçada?